Obrigado, senhor presidente. Eu agradeço aos dois professores pelas valiosas contribuições que trouxeram. Eu quero parabenizar o professor Juarez pelas suas contribuições e gostaria, como relator, se elas fossem para cá enviadas por escrito, porque eu fiquei muito impressionado com as manifestações do senhor, já tinha ouvido em palestras do senhor e lido os seus escritos. Quero parabenizá-lo. Muitas destas contribuições que o senhor nos trouxe aqui hoje, outros senadores, além do senador Aloísio, já nos trouxeram como emendas ao projeto. 500 emendas. Já analisamos. Além de contribuições de várias associações. Sim, uma responsabilidade muito grande. Eu gostaria de indagar ao senhor, e depois eu faço ao professor Rogério Sanches, na opinião do senhor, o sistema de progressão de regime no Brasil. Este sistema de progressão, ele é adequado ao momento constitucional que nós vivemos? Um cidadão que comete um homicídio, se nós podemos chamar de homicídio simples, se tirar a vida de um semelhante pode ser algo simples, ele fica 1 ano no regime fechado e depois ele vai para o regime semiaberto. Nós sabemos da não existência, em regra, de regime semiaberto. A posição do senhor, se o senhor pode trazer a contribuição dos seus estudos na Alemanha, como funciona a progressão de regime na Alemanha, como isso se dá, qual é a pena, me parece não, na Alemanha não existe pena mínima para alguns crimes. Como isso se dá na Alemanha e esta comparação aqui no Brasil? A primeira, a questão da progressão de regime. Na opinião de Vossa Excelência, sem falarmos de um direito penal mínimo, nem um direito penal máximo, não falarmos de um direito penal do inimigo, que nem Jacobs, ou um direito penal do amigo, mas um direito penal cidadão. Na opinião de Vossa Excelência, quais são os bens jurídicos que teriam a dignidade penal? E, na avaliação que Vossa Excelência fez do projeto, se isso vem sendo cumprido, qual é a posição do senhor? Também há uma reflexão do senhor a respeito dos crimes contra a administração pública, em especial os crimes relacionados ao desvio de recursos públicos. Não estaríamos no tempo, no Brasil, de protegermos bens jurídicos meta-individuais, bens jurídicos difusos? E uma última indagação. Existiria no Brasil, na opinião de Vossa Excelência, um espaço para um direito administrativo sancionador para algumas condutas? Estas reflexões são importantes para mim como relator. Senhor presidente, depois da resposta do nosso convidado, o professor, doutor Juarez, eu faço as indagações, se Vossa Excelência me permitir, ao professor Rogério Sanches. Posso acrescentar uma pergunta sobre responsabilidade penal da pessoa jurídica? Aí, se o senhor me permite, depois eu faço. Claro. Senador Pedro Táxi, eu fico muito honrado com o seu questionamento e espero estar à altura para responder aí, enfim, os problemas que foram levantados. A primeira questão é essa da execução das penas. Isso é um problema universal. É um problema universal porque as prisões são criminogênicas. Enquanto nós ficamos limitados ao estudo de dispositivos para tratar do crime, nós não vemos o funcionamento do sistema da justiça criminal. Esse sistema que tem os seus parâmetros legais, o direito penal e o processo penal, mas que funciona através da atuação da polícia, a ação da polícia, da justiça e da prisão. E as prisões, na verdade, não reduzem a criminalidade, não cumprem as funções declaradas de correção do criminoso, não só no Brasil, em lugar nenhum do mundo. Em lugar nenhum do mundo. Nós ficamos iludidos com a possibilidade de usar a pena como transformação do sujeito. Isso não existe nos Estados Unidos, na Alemanha, na Itália, na Argentina, no Brasil. Mas os objetivos declarados da prisão, de correção do condenado, vamos falar do criminoso, do condenado, não são cumpridos, porque a prisão introduz o sujeito em novas relações de violência. Mas a prisão é um mundo violento, como a Vossa Excelência sabe,
o sujeito que entra na prisão, ele tem que se adaptar a novas normas da prisão, e as normas, as regras de sobrevivência aqui são a violência e a malandragem. E quando ele se encontra absolutamente adaptado à prisão, foi inteiramente prisionalizado, está adaptado àquele mundo de vida, ele volta para o mundo fora da prisão. E aí encontra o quê? Ele encontra as mesmas condições adversas que existiram, que o levaram à primeira criminalização, etc. E mais, encontra ainda a atitude dos outros, porque agora ele é um egresso. E a comunidade, aí vem toda a comunidade, na verdade, tem um papel nisso, ela na verdade, se comporta em relação ao egresso naquela expectativa de que ele continue praticando novos crimes. Mas ele continua sua carreira criminosa. Agora, imagine, o sujeito foi inteiramente prisionalizado, adaptado à prisão, então volta para a comunidade, encontra essa atitude, e qual é o resultado? O resultado é a reincidência. Quer dizer, a prisão, na verdade, produz reincidência. E hoje a criminologia mostra, para entendermos o direito penal, foi pelo que não pudemos falar na nossa exposição inicial de criminologia, porque tínhamos que falar dessa parte geral, mas a criminologia mostra. O sistema é inteiramente criminogênico e não cumpre as suas funções declaradas, cumpre, aliás, outras funções reais, ocultas, né, que essa é a função verdadeira que o sistema penal cumpre numa sociedade desigual. Senão o direito penal garante a sociedade. Então vem o ilustre promotor fala em garantir a sociedade. Garantir uma sociedade desigual é garantir a desigualdade. Quer dizer, quando estamos garantindo uma sociedade justa, aí o direito penal pode ter um papel, positivo. Mas uma sociedade profundamente desigual e injusta como a nossa, o direito penal garantir a sociedade é garantir essa injustiça e essa desigualdade. Então, ele é, por natureza, elitista. Quer dizer, esperar que o direito penal vá resolver, que a execução penal vá resolver, não vai resolver. A questão de progressão de regimes é muito importante. Quer dizer, isso vem na esteira dessa compreensão da falência do sistema penal em relação aos seus objetivos declarados, e que nós precisamos minorar as consequências negativas, aliás, reconhecidas pelo próprio legislador. A exposição de motivo do atual Código fala disso, que o sistema penal, o sistema carcerário é criminogênico. Então precisamos atenuar isso com a progressão de regimes, com os substitutivos penais, com o livramento condicional, com a suspensão condicional da pena, que são institutos generosos e que foram aqui proscritos. Quer dizer, por quê? Qual é essa antipatia? Claro que é possível ajustar esses institutos, né, que desinstitucionalizam a execução penal, o sujeito volta para a comunidade, quer dizer, e aí, não, mas não cumpre. Claro que se cumpre, e a pena é muito pior. Podemos ajustar isto. É uma questão de refletir como adequar o livramento condicional, a suspensão condicional da pena, com a questão das penas restritivas de direito e as hipóteses de cumprimento de pena em liberdade. Isso é possível fazer. Outros países fazem. Por que não fazemos isso? Quer dizer, e aí a compreensão de que o direito penal, na verdade, produz... Eu hoje sou um antipenalista, eu não sou nem me intitulo mais penalista, eu sou um antipenalista. Eu quero reduzir o direito penal, não ampliar o direito penal. As nossas posições são antagônicas, porque nós temos aqui um promotor que acredita na pena como forma de solução de conflitos sociais. Eu não acredito na pena para resolver conflitos sociais. Temos que resolver conflitos sociais através de medidas, públicas, políticas públicas, e não através de punição. Essa resposta do Estado, essa resposta mesquinha, pequena, de pena criminal, é a única resposta que o Estado tem para a questão criminal no Brasil, é a pena criminal. E a resposta está dando nessas consequências todas. E ainda vamos mais penas. Quer dizer, precisamos de mais crimes, de mais penas, de mais polícia, mais justiça, mais prisão. Onde é que vamos acabar? Nós já temos 550 mil presos. Daqui 10 anos vamos estar com 2 milhões e 500 mil presos. Vamos transformar a sociedade num arquipélago carcerário. Para quê? Para manter uma sociedade desigual. Não discutimos a desigualdade social que o direito penal garante. Quer dizer, hoje eu tenho uma posição muito próxima, das posições críticas. Eu fui um dos primeiros a trazer essas críticas. Quer dizer, Radbruch, que era um filósofo conservador, costumava dizer: nós não precisamos de um direito penal melhor. O promotor precisa de um direito penal melhor. Diz assim, o Radbruch diz assim: nós não precisamos de um direito penal melhor. Nós precisamos de qualquer coisa melhor do que o direito penal para resolver conflitos sociais. Quer dizer, Radbruch dizia isso. Quer dizer, precisamos de outra coisa. Quer dizer, essa resposta punitiva, neurótica, obsessiva, é completamente equivocada. A criminologia demonstra isso o tempo todo. Bom, estamos falando da execução penal. E a execução penal que no Brasil tem o regime de progressão, quer dizer, a progressão de regimes, que no atual Código Penal, quer dizer, a progressão começa, o sujeito cumpre aí um senso da pena. Mas agora, nessa proposta aqui, eles vão entupir o sistema penal. Por quê? Porque valorizaram um instituto que hoje está em descrédito no mundo todo, que é a reincidência penal.
A reincidência não prova nada. Se prova alguma coisa contra o Estado. Por quê? Porque ela é a demonstração evidente do fracasso do projeto técnico corretivo da prisão. Por isso que o sujeito reincide. Quer dizer, porque o Estado danifica o sujeito. E o sujeito volta e não tem alternativa. Quer dizer, quem não tem lugar no mercado normal, legal de trabalho, vai procurar, quer dizer, no mercado ilegal, porque precisa sobreviver. Quer dizer, então, eu estou tentando colocar aqui o seguinte. Nós temos, hoje, a progressão do regime, quer dizer, com cumpre 1/6 da pena, e aí vem essa reforma assim, não, mas o reincidente tem que cumprir 1/3 da pena. Quer dizer, então, a reincidência, ela funciona em todas as escalas da progressão do regime, segundo o projeto. Quer dizer, e vai atravancar a progressão de regimes. Consequentemente, vai entupir as prisões. Entupir ainda mais, quer ficar ainda mais superlotadas. Quer dizer, não se entende por que esse punitivismo desvairado. Além da ampliação das penas, quer dizer, essa dificuldade que se criou por causa do Instituto da Reincidência, eu falei que a residência indica uma falha do Estado na realização do projeto técnico corretivo. Quer dizer, então, a residência real, aquela que se define pela passagem do sujeito para o sistema formal de controle, representa exatamente isso. A reincidência fictícia, aquela, não representa nada, é um indiferente penal. E, no entanto, está aqui a reincidência, estamos trabalhando com um instituto positivista, sabe que não significa nada, que o sujeito essa história do criminoso nato, de uma criminosidade nata, isso não existe, a criminologia hoje está numa outra ideia. Não é? Ainda falar, então, foram várias coisas que se colocaram aqui, mas o que se levantou aqui é a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Essa é uma questão, sabe, discutida internacionalmente, e que, infelizmente, nós adotamos o modelo francês, copiamos mal o modelo francês, e o modelo francês foi a primeira experiência, digamos, europeia, digamos, assim, continental europeia, porque então antes era só a Inglaterra, enfim, os Estados Unidos, o Japão, que introduziu a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Nós copiamos isso e copiamos mal. Copiamos mal porque todos os penalistas, no Brasil não há um só penalista que defenda a responsabilidade, penalista digno de seu nome, que defenda a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Por quê? Porque ela é incapaz de ação que é um fenômeno exclusivamente humano, e porque ela é incapaz de culpabilidade. Quer dizer, não temos, porque todo o direito penal é baseado na psicologia individual. A psicologia individual é em dolo e imprudência, são fenômenos psíquicos. E onde é que existe isso na imprensa? Digamos, na empresa, onde é que existe isso na empresa? É bom que a imprensa divulgue isso aí. Na empresa, não há um cérebro em que o dolo ou a imprudência se configure como vontade consciente de realizar um crime ou a lesão do dever de cuidado. Não, mas temos ação humana, que é uma coisa, e outra coisa é ação institucional. Isso é uma bobagem. Que ação institucional? Não, o sujeito é ação da empresa. Isso é criar uma coisa que não existe. É ampliar o direito penal em relação à empresa. Não é preciso que se entenda. Não é que eu defenda a impunidade da empresa, não. Vamos prover a responsabilidade da empresa por outras formas, as formas que são compatíveis com ela, a responsabilidade civil, a responsabilidade administrativa, com sanções gravíssimas, que são muito mais sentidas, econômicas para a empresa, do que punir. E continua-se com o sistema anterior. Isso eu acho que foi um equívoco, e acho até que é inconstitucional, porque a Constituição, de fato, não autorizou a criminalização das empresas, e o legislador se assodou e aprovou isto. E agora nós temos um problema seríssimo, porque não temos como fundamentar essa responsabilidade. Quer dizer, e países que adotaram, os Estados Unidos, por exemplo, estão cheios de dedos para fundamentar a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Então, se podemos criar aí sim, entra aquela proposta do senador, quer dizer, um direito penal sancionador, quer dizer, um direito administrativo sancionador, quer dizer, com outros fundamentos, com outras medidas, mas que não é o nosso direito penal, porque esse direito penal das empresas aqui vai criar um problema para o indivíduo, sabe, para aquele que é realmente, digamos, a clientela do sistema penal. Vamos flexibilizar conceitos, e aí, flexibilizando conceitos, nós vamos ampliar a punição. Quer dizer, isso não é possível. O que temos que fazer, então, é um estatuto próprio para as empresas, estabelecer a responsabilidade jurídica das empresas, civil, administrativa, mas penal não é possível. O direito penal foi historicamente pensado, é fundado, ele se funda na subjetividade, no psiquismo do sujeito. Aí não é possível. Não podemos mudar as coisas, né? E, por último, não sei se falaram aqui do princípio da insignificância, se era para dizer alguma coisa sobre isso. O princípio da insignificância é um princípio muito generoso.
Na verdade, quer dizer o seguinte, quando pequenas lesões de bens jurídicos não vão mobilizar o Estado todo. O Estado todo. Quer dizer, pequenos arranhões, pequenas ofensas, pequenos furtos. Às vezes vai mobilizar a polícia, a justiça, a prisão para resolver essas coisas. Aqui, o princípio de significância significa que há um desvalor aqui, digamos, do resultado que é mínimo, que não interessa para o caso. Mas eu acho que aqui o nosso projeto, ele se excedeu. Porque aí diz o nosso ilustre promotor que não previu o princípio da insignificância, mas isso já era aplicado. Mas eles preveem o princípio da significância, que é muito bom, muito simpático isso, né? Só que estabelece tantas limitações que tornam praticamente inútil o princípio. Vejam, o princípio da insignificância, no artigo 28, parágrafo 1º, diz assim: primeiro tem um desvio topográfico, que aparece como justificação, e na verdade não é justificação. O princípio da insignificância, ele exclui o próprio tipo, ele destipifica o fato. E tem mais, há uma distorção político-criminal aqui, porque estabelece exigências excessivas, que esvaziam o Instituto, porque exige mínima ofensividade, vejam vocês, da lei, mínima ofensividade, reduzidíssimo grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão. É impossível configurar todas as situações aqui. Quer dizer, de alguma forma, o princípio de insignificância não existe. E isso eu digo que isso é uma distorção político-criminal indevida, porque o princípio da insignificância se refere ao desvalor do resultado. E está se usando aqui o desvalor da ação, a ofensividade ou a reprovabilidade que se refere ao autor, para amesquinhar um princípio muito importante no Código Penal. Então, vejo que isso foi apresentado aqui como uma coisa positiva do projeto, mas, na verdade, o projeto dá com uma mão e retira com a outra. Quer dizer, essa é que é a verdade. E por último, essa questão do direito penal garantista, né? Uma garantista com essa punitividade, sabe, com essa intolerância em face do indivíduo. O direito penal devia ser garantista, né? Ele fala aqui da proteção do Estado, o eficientismo na proteção do Estado. O direito penal não tem que proteger o Estado. O direito penal tem que proteger o cidadão diante do poder do Estado. O Estado tem o poder. O Estado faz o que quer. Quer dizer, o indivíduo é que precisa do direito para se proteger contra a violência do Estado. E hoje a violência do Estado, do ponto de vista do Executivo, eu acho todas as polícias, sabe, estão aí nessas invasões, enfim, de áreas pobres, como, por exemplo, do alemão, sabe, instituindo um estado de sítio ali para aquela população pobre que vive uma situação de violência, matando pessoas. Quer dizer, nós estamos vivendo não apenas, quer dizer, e essa é a questão que a criminologia nos mostra, não apenas um período de encarceramento em massa da população pelo Estado, mas um período de matança em massa da população pelo Estado. E eu, quando estou falando do Estado aqui, eu estou falando do Poder Executivo, e especialmente do Poder Executivo estadual. Quer dizer, a Polícia Federal, né, age em outro nível, mas também atua nessas invasões, também atua a Polícia Federal, a Polícia Estadual, Civil, Militar, as polícias municipais, né, as Forças Armadas, quer dizer, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, sabe, contra o povo. Quer dizer, eu fico alarmado com isso. Nós estamos vivendo um período muito difícil, e seria bom que essa Casa de Leis refletisse também sobre isto, quer dizer, sobre essa matança da população que o Estado está cometendo, depois aparece nos autos de resistência, como se o estrito cumprimento do dever legal legitimasse esse tipo de ação. Quer dizer, é isso que leva essa ampliação do direito penal, esse punitivismo desbragado, sabe, que dominou esse projeto. Eu não nego que a comissão tinha intenções de boa vontade, etc., mas de boa vontade o inferno está cheio. Quer dizer, o fato é que ela não realizou essas boas intenções e essa boa vontade. Era isso, senador. Muito obrigado, professor. Me permita, senhor presidente. Pois não? Senador Pedro Taques. Eu, em razão do adiantado da hora, senhor presidente, eu gostaria só que o professor Rogério Sanches respondesse as mesmas perguntas que eu fiz ao professor Juarez e acrescendo, professor Juarez, o que faremos com a força normativa da Constituição, o artigo 173, parágrafo 5º, e também no que tange aos crimes ambientais, que a Constituição tem um mandado expresso de criminalização. Ela manda nós criminalizarmos as condutas, se é que possamos falar assim, de pessoa jurídica. A Lei 9.605 de 98, ela não foi reconhecida inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a Constituição ela tem um mandado expresso de criminalização e tem que ser cumprido. No tocante ao garantismo, né, um dos maiores cultores do garantismo penal,
do seu livro Democracia, né, o Luigi Ferrarioli, ele fala do garantismo positivo e do garantismo negativo. Né? Infelizmente, no Brasil, e depois eu queria ouvir a reflexão de Vossa Excelência, se ainda desse tempo, presidente, a respeito deste viés apenas negativo e o dever fundamental que o Estado tem de proteger o cidadão, tendo em conta um dos seus instrumentos, que é o direito penal. As mesmas perguntas ao professor Rogério Sanches. E agora a palavra, por 15 minutos. Bom, eu quero, antes de mais nada, esclarecer, não sei se eu fui... Talvez eu não fui claro. Em nenhum momento eu falei que o direito penal serve para proteger o Estado, concordo. O direito penal é o Estado. Eu falei que o direito penal, ele serve para garantir o cidadão contra o Estado e garantir o cidadão de que o Estado vai agir de forma eficiente e segura. E eficiente. O direito penal não serve para proteger o Estado. O direito penal é o Estado. Então, em nenhum momento isso foi dito, e é importante que isso fique claro, porque senão eu estou desvirtuando o garantismo no sentido que eu acabei propondo, ou seja, os dois ângulos. Aquela dupla face do princípio da proporcionalidade, que Leandro Streck já defende há muito tempo. Na interpretação dele, porque o princípio da proporcionalidade não diz o que ele diz que diz. Ainda que a interpretação seja equivocada, esse duplo viés, esse duplo ângulo é muito importante. O cidadão não é garantido do Estado. Mas eu não estou falando que garante o Estado. Eu estou dizendo que ele garante o cidadão contra o Estado, como o senhor falou. Como o senhor falou. E depois, ele garante o cidadão de que o Estado vai agir de forma suficiente. Jamais protegendo o Estado. Ninguém falou de proteger o Estado. A outra coisa que eu coloco aqui é o seguinte. Em nenhum momento me titulo como um punitivista atroz. Em nenhum momento. Eu gosto de trabalhar com o direito penal mínimo porque é mínimo. Direito penal máximo porque é máximo. Um latrocida, um homicida, um Fernandinho Beiramar que foi condenado a 80 anos ontem por conta de homicídios que ele comandava de dentro do presídio, que não reeduca, etc. Tal. No Brasil, o crime organizado está na pessoa do Fernandinho Beiramar. Não. É apenas um exemplo. É apenas um exemplo. O crime organizado, doutor Juarez, antigamente eu ouvi dizer que o crime organizado era um Estado paralelo. Ele não é um Estado paralelo, porque ele cruza com o Estado. Eu tenho crime organizado dentro do Estado. Então, eu estou falando do Fernandinho Beiramar e nem falei de crime organizado, eu falei de uma pessoa que foi condenada ontem a 80 anos. Se a pena ela é esse instituto totalmente ineficaz, qual é a solução para os crimes de maior potencial ofensivo? Para um homicida reincidente, para um homicida que não tem freios, para um latrocida, qual é a solução? A pena, por hora, ainda que no futuro, gerações futuras, critiquem dizendo, olha só a consequência que esse período dava para os autores de crimes. Ainda que nós sejamos criticados no futuro, hoje, no presente, não temos uma resposta melhor para os crimes de grande potencial ofensivo. Eu concordo com o professor Juarez quando ele fala da falsa democratização da pena. Ela não pode atingir crimes de menor ou médio potencial ofensivo. A pena ela tem que ser limitada para os crimes de grande potencial ofensivo. E se nós limitarmos as penas para os crimes de grande potencial ofensivo, não teremos esse inchaço carcerário, pelo menos não nesse montante. Agora, é a solução que nós temos hoje, ou não temos solução. E aí é o Estado a dizer para essa sociedade injusta que ele, Estado, não tem resposta para esse tipo de comportamento injusto. Então, eu acredito que o Estado não pode anunciar esse fracasso. Eu acho que o Estado tem que trabalhar políticas sociais, sim, como o senhor colocou. Agora, eu, como promotor de justiça, eu atuo quando falhou a política social. E eu, como promotor de justiça, quando falhou a política social, eu não posso dizer para a comunidade que eu atuo que eu não vou fazer nada. Eu tenho que dar uma resposta. O juiz tem que dar resposta. A polícia tem que dar resposta. A vítima precisa sentir de que ela tem um Estado eficiente, sim. Ou, pelo menos, não tão ineficiente. O sistema progressivo, que o doutor Pedro Taques perguntou, é claro que é um sistema importante. E esse sistema progressivo ele precisa trabalhar com o princípio da proporcionalidade. Não vamos aqui falar em frações, se um terço, metade, etc. Não vou chegar nesse tanto, até porque talvez um sexto seja muito no sistema que nós temos. Talvez um sexto já seja muito. Não, estou dizendo no sistema que nós temos. O anteprojeto ainda não temos, ainda é uma esperança. O que eu estou dizendo para o senhor é que um sexto hoje pode ser muito. Agora, o que eu não admito é um sistema progressivo tratando todos iguais. Isso fere o princípio da proporcionalidade. Isso fere. Eu não posso ver um latrocida progredindo de regime
no mesmo quantum de um furtador. Eu tenho que trabalhar com o princípio da proporcionalidade. E esse sistema progressivo me parece que trabalha com o princípio da proporcionalidade. Agora, não vamos questionar aqui o quantum. Talvez o quantum tenha que ser repensado. Talvez o quantum tenha que ser repensado por conta do sistema que nós temos, esse sistema falido. O senador perguntou também a respeito da responsabilidade penal da pessoa jurídica. É importante, o professor Juarez deixou claro que o nosso sistema é realmente uma cópia do sistema francês e copiamos pela metade, porque só copiamos a parte penal, e o sistema francês ele reformulou também o processo penal. Eu conversava antes de chegar aqui, dizendo que eu, como promotor de justiça, eu denunciei uma pessoa jurídica. Rogério, mas por que você não denunciou mais? Não tem pessoa jurídica poluidora? Eu falei, não, porque eu não denuncio mais enquanto não se estabelecer critérios para que eu possa denunciar. Porque depois que eu denunciei uma pessoa jurídica poluidora, junto com a pessoa física, no sistema de dupla imputação para alguns, Sérgio Salomão Checari, etc. Primeiro, entrava e surgiu no momento da citação. Olha só que detalhe que naquela época eu nem parei para pensar, vou citar quem? Quem será citado para, em nome da pessoa jurídica, ser interrogado sob pena de confissão? Ou sob pena de confissão, não, podendo confessar. Então, eu acredito que a responsabilidade penal da pessoa jurídica, senador Armando, ela é uma responsabilidade penal que tem que ser discutida, ela não pode ser ignorada, não pode ser afastada imediatamente, porque nós temos pessoas jurídicas praticando infração penal por meio de pessoas físicas. Agora o senhor diz, então vamos punir as pessoas físicas. E quem diz que é fácil nós encontrarmos dentro do nosso sistema a pessoa física autora? Eu não estou aqui defendendo nem negando a responsabilidade penal da pessoa jurídica, mas ela não pode ser descartada. Do mesmo jeito que ela não pode ser afirmada ou aplaudida 100%, ela não pode ser... Precisa ser amadurecida essa questão. Eu tenho pessoa jurídica autora de crime, sim. Sérgio Salomão Checari, quando ele escreve na monografia dele, na tese dele, responsabilidade penal da pessoa jurídica, ele faz uma sugestão muito importante. Ele fala, talvez seja o momento, e aqui Sérgio Salomão eu discordou um pouco do professor Juarez, seja o momento de nós rediscutirmos alguns dogmas penais. Culpabilidade, mas por que nós vamos ficar com a culpabilidade do jeito que ela é hoje? Vamos rediscutir a culpabilidade. Vamos rediscutir. Por que nós vamos simplesmente nos conformar com o que já nos é dado há séculos? Não é o momento de talvez nós repensarmos em alguns institutos? Por exemplo, vamos conformar os nossos institutos também à realidade, qual seja pessoa jurídica autora de crimes. Então, aqui eu apenas coloco essa minha opinião. Nós não podemos descartar esse importante instrumento que é a responsabilidade penal, hoje num país que ainda não temos uma resposta satisfatória para alguns crimes. E os crimes ambientais estão entre os crimes mais graves que nós vivemos hoje. É claro que estão. O senador Pedro Taques fala do crime contra a administração pública. O crime contra a administração pública, ele está sendo tratado, aqui eu falo da parte geral, eu já tinha feito referência, está sendo tratado de uma maneira muito além do que o Código Penal atua hoje. Hoje, nós só garantimos a reparação do dano, a restituição do produto do crime na progressão. O autor de um crime contra a administração pública, no direito penal, ele só está obrigado a reparar o dano ou restituir a coisa para algum benefício penal na sua progressão. O anteprojeto não. O anteprojeto trata também dessa condição para conquistar outros benefícios, como penas restritivas de direitos. Isso é muito importante, senador. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque nós estamos garantindo uma eficiente proteção dessa sociedade, ainda que injusta. Ainda que injusta, mas nós estamos garantindo. Agora, o direito penal ele não serve para trazer justiça para a sociedade. São outras medidas, como o professor Juarez falou. Agora, o direito penal tem que agir a partir do momento que tem o crime. E o direito penal não vai se isentar ao seu mistério. Com certeza, não. Tinha mais alguma indagação? Não.